O Superman do Henry Cavill é uma coisa hedionda, horrível, e ele é um deus maligno e cruel. Essas palavras não são minhas, mas sim de um canal chamado Holofrata, que fez um vídeo dizendo como o Superman do Henry Cavill é um personagem ruim e realmente mau, e além de tudo, um pau mandado. Pois é, se você tá curioso assim como eu pra entender que bodega é essa, eu vou reagir a esse vídeo e trazer os meus pontos e algumas verdades e fatos sobre o que realmente é o Superman e sobre as ações dele durante todo esse filme. Mas parando de embromar, vamos logo para esse vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Frank e bem-vindo ao canal HQ de pai para filho. E vem comigo pro vídeo. Bom, vamos aqui colocar o fonezinho, vamos reagir a este vídeo Lofrata. E para quem quiser ver o vídeo na íntegra, eu vou colocar o vídeo na descrição do Lofrata, obviamente, né? Para quem quiser ir lá ver o vídeo na íntegra, porque eu vou pausar muito. Eu vou pausar muito porque tem muitos pontos desse vídeo extremamente errôneos e até mesmo ignorantes. Mas não é um ataque de jeito maneira ao Lofrata como pessoa. Eu estou rebatendo única e exclusivamente os argumentos, os pontos que ele está colocando. Eu sou contra as ideias, contra os argumentos. Eu não tenho nada contra a pessoa, principalmente porque eu não conheço ele. É a primeira vez que eu estou sabendo da existência deste ser humano é nesse vídeo que ele fez agora. Mas enfim, vamos sem enrolação, sem muito cre-cre-cre. Vamos ver o vídeo. E então ele quebra o pescoço do Zod. E É, é cena exatamente polêmica, aqui que né? tudo desmorona, Nerdola. Porque o filme passa 2 horas inteiras dizendo que esse cara é um símbolo de esperança, Ele um é. guia moral, um novo É. Messias. E na hora Não um do novo Messias, clímax, mas na hora da um guia. escolha definitiva, o que ele faz? Ele não guia, ele Ele mata. E salva, aí né? sabe o que acontece? Nada. Nenhuma consequência emocional real. Não uma Nenhuma vírgula. transformação verdadeira. O filme nem se dá o trabalho de fazer o Clark refletir profundamente sobre isso. Não Ele existe refletiu. dilema moral pós-ação. Não existe Pô, mas teve o dilema. catarse. É uma Mas teve Tá aí, ele até coloca aí no vídeo. Ele tem todo o dilema moral pelo fato de que ele tá literalmente arrasado. Ele tirou uma vida. E ele tirou não só uma vida, ele tirou a vida do provável último kryptoniano além dele. Era o Zod. Apenas o Zod. Ele teve que matar o Zod, porque se ele não matasse o Zod, todas as outras pessoas pereceriam, iam morrer. O Zod ia tirar a vida de um monte de gente. E ele matou o Zod porque não tinha outra escolha. Mas acho que ele provavelmente vai abarcar essa questão de não ter outra escolha mais pra frente no vídeo. cena dele gritando com o Zod morto no chão e depois vida que segue. Bora arrumar um emprego no Planeta Diário e fingir que isso nunca aconteceu. Hoje Uhum. é dia de provocar Snyder Zet. Ah, que Eita, delícia! você Já prepara o provocando, hein? textão aí, fanboyola do Zack Snyder, porque hoje eu vou te fazer espumar pela boquinha pequenininha e rosinha que você tem. Aos A minha demais boca é rosa. seres minimamente Vocês com que falam aí. senso crítico, hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê o Superman do Henry Cavill lá em Homem de Aço Uhum. não é um bom personagem. Manda. Vambora. Imagine que você tem um personagem, nerdolas, Manda. criancinha e pá. Esse personagem, ele é naturalmente, instintivamente, Uhum. uma pessoa boa. Ele Sim. toma decisões empáticas, tem bondade no seu coração. Sim, E senhor, senhor. acrescentamos ali uma pitadinha de sofrimento pro nosso público se afeiçoar mais a ele. Agora, Tudo para bem. esse nosso personagem puro, nós acrescentamos um mentor. Pô, Uhum. perfeito. Um mentor que vai puxar a Diga-se de orelha do passagem, eu nosso amo esse ator, protagonista tá? quando ele Eu esqueci fizer o nome dele, merda. mas eu amo Porque ele. por mais que o nosso protagonista seja uma criança naturalmente boa, ele é capaz de errar, assim como Sim. qualquer outro. Só que olha só, mano, o nosso mentor é o maluco. Ele só dá ensinamento lunático e sem sentido pro nosso pequeno personagem. Aí mais pra frente Tá. no nosso Eu filme, espero que ele vamos explique adicionar isso. um outro mentor. Beleza? Agora o moleque vai conhecer Esse outro também. ensinamentos Cara, esse ator decentes, também. né? Cara, só tem ator Excluímos ali foda o no filme nosso do Homem de primeiro Aço. mentor doido e o segundo realmente vai ensinar coisas boas. Uhum. Aí, cara, o segundo mentor também é um maluco. E imagine que Tá, mas são por que eles são esses dois malucos? mentores que tomam as decisões que o nosso protagonista precisa tomar durante o filme. Oi? Resultado, nós temos o Superman do Henry Cavill. O Superman do Henry Cavill lá no filme do Homem de Aço é praticamente um pau mandado. Tá ligado aquele marido que só Hã? faz o que a mulher manda? Então, esse é o Superman do Henry Cavill. Quando criança, o filme apresenta o Clark como um menino bom. Tá, calma, calma. Eu pausei aqui só pra entender. Ele tá falando que tanto o pai dele, Jonathan Kent,
e o pai dele, Jor-El de Krypton, mandam nele, tá dizendo que todas as ações que o Clark tomou durante a vida, até mesmo antes dele conhecer o pai dele, Jor-El, na nave kryptoniana, ele já estava sendo guiado pelo pai sem conhecer ele. Então, tipo, ele já estava obedecendo o pai. Vamos continuar essa porra. E de bom coração, que tem um pai que quer que ele a qualquer custo não revele os seus poderes para o mundo. Segundo Jonathan Kent, se o mundo souber sobre os poderes do Clark, só trará sofrimento porque o ser humano é uma raça de filhos do Janho. Fala aí. Não, segundo Jonathan Kent, ele não sabe o que pode acontecer, porque existem pessoas más no mundo. Existem pessoas más. Existem pessoas que se conhecessem, descobrissem que o Kal-El, que o Clark Kent tem poderes, é um alienígena enquanto criança, iriam raptar ele, iriam usar ele para experimentos. Tanto que isso é mostrado em outras várias HQs. É mostrado até mesmo naquele filme horroroso do Flash, que fizeram, que mostra que quando a Kara Zor-El chegou na Terra, ela foi raptada pelas pessoas, pelos seres humanos, e foi mantida em cativeiro, como se ela fosse uma espécie de experimento, como se ela fosse um rato de laboratório. E isso aconteceu também com o Kal-El naquela HQ e desenho animado do Flashpoint, onde o Superman também foi raptado, também foi sequestrado e foi mantido em cativeiro para ser feito e usado como rato de laboratório, feito como experimento. O Jonathan não fala que todas as pessoas do mundo são tenebrosas, horrorosas, esquizofrênicas, malditas, desgraçadas. Não. Ele fala que existem pessoas poderosas que, se descobrirem que ele é um ET, a resposta para a pergunta mais famosa da humanidade, estamos sozinhos no universo, que é se essas pessoas descobrirem isso, vão raptar ele. E isso não só vai acarretar em algo ruim pro Clark como pessoa, mas também para sua família. O que as pessoas vão fazer com o Jonathan ou com a Martha se descobrirem que eles estavam guardando entre grandes aspas, um alienígena em solo americano? A gente sabe muito bem como os americanos têm muita, mas muita paciência com gente estranha, né? Faz sentido pra caralho, né? Sim, cara, faz. Quando adulto, Clark ele encontra a consciência do Jor-El e pede pro filho fazer o oposto, pro filho ser o Escute muito bem o que ele falou. O Jor-El pede. O Jor-El pede. É um pedido. guia da humanidade, que a Terra é um planeta em desenvolvimento, que os seres humanos precisam de um guia salvador para trilhar o caminho para eles seguirem. Também é um pensamento mega interessante, já que o Jor-El sabia que o Kal-El seria forte na Terra. Eis então que temos dois mentores com pensamentos totalmente opostos. Eu vou te de certo falar, modo, esse realmente. é um excelente plot, nerdaiada. O Zack Snyder é um cara piroca das ideias. O bicho, mano, é zureta mesmo. Mas a gente não pode dizer que ele não tem boas ideias, tá ligado? Só que aí essa ideia, assim, não que isso seja um ponto negativo ou coisa do gênero, só que isso não foi uma ideia dele. O roteiro de Homem de Aço não foi feito pelo Zack Snyder, foi pelo Christopher Nolan e o David Goyer. Posso estar enganado no nome do segundo, mas eu acho que é David Goyer. O que o Zack Snyder fez foi colocar aquela estética snyderiana no filme, porque ele foi o diretor, né? Ele dirigiu o roteiro que já tinha sido criado, que não foi ele que fez. Não que isso seja assim um negócio negativo, tudo mais, papapá, mas isso não foi ideia necessariamente dele. Isso foi tirado do Christopher Nolan com o David Goyer. Executa essas ideias e aonde ele quer chegar. Temos esses dois mentores pro Superman. Então, na teoria, é o próprio Superman que vai decidir o melhor caminho para ele seguir. Sim. Beleza? E ele toma a decisão. Vocês dois, meus queridos mentores, mas eu sou o dono da minha própria vida. Eu tomo as minhas decisões. Exato. Então, para mim, o certo a fazer é isso aqui. Um bom personagem, um personagem bem escrito faria isso. Mas foi o que ele fez. Essa parte na cabeça oca de vocês que eu já volto nesse ponto de tomada de decisões. Tá. Vamos falar agora de predestinação. Já parou pra pensar o porquê tanta gente se afeiçoa pelo Homem-Aranha, nerdaiada? Porque ele é CLT igual nós. O que esse cara tem que todo mundo gosta dele? O Peter Parker é um personagem que poderia ser muito bem o seu vizinho. Aquele seu amigo de faculdade que senta lá nas primeiras fileiras e vive ali no mundinho dele. Pode ser aquele seu colega de trabalho que vai, faz o dele e vai embora. O Peter Parker poderia ser qualquer um. Sabe por quê? Porque ele não é o escolhido. Mas aí nenhum dos dois é, né? Nem o Superman e nem o Homem-Aranha. Mas assim como os dois, eles são personagens com propostas completamente diferentes.
O Homem-Aranha, ele é um personagem que foi feito para ser relacionável, identificável. Você se olha, você enxerga o Homem-Aranha e você vê, caralho, poxa, eu me identifiquei, sou ele aí. Você vê ele passando pelos problemas do dia a dia de uma pessoa comum, atrasado para o trabalho, atrasado para um encontro, atrasado para a faculdade, coisas que todos nós passamos. Ele é um personagem para ser relacionável, muito relacionável. Tanto que tem aquele negócio, né? De qualquer um pode usar a máscara, qualquer um pode estar por baixo da máscara, não sabemos quem é. Pode ser qualquer pessoa. Só que o Superman, a proposta dele não é essa. Ele não é um personagem para você olhar para ele e se identificar. Nossa, eu tô me vendo no Superman. Nem todos nós podemos ser como o Superman. Quase ninguém pode ser o Superman. Por isso ele é o Superman. O Superman é um símbolo. Ele é o personagem que literalmente abarca dentro de si as maiores aspirações dos seres humanos. Ele é a bondade, ele é a esperança, ele é a força de vontade, ele é o desejo de mudança, ele é foda pra caralho. E nós não olhamos pro Superman e vemos, nossa, eu sou o Superman. Você já viu alguma pessoa na vida real voando, dando um pulo super alto? Você já viu uma pessoa lançando laser dos olhos? Você já viu uma pessoa levantando um caminhão com uma mão? Não. O Superman é um personagem no qual você vê características a qual você quer seguir, você idealiza isso, caralho, olha como ele é bom, olha como ele é gentil, olha como ele é forte, eu quero ser assim, eu posso não ser o Superman, eu posso não me tornar o Superman, mas eu quero ser o mais próximo dele possível. É uma inspiração. Esse é o propósito do Superman, tal qual também é o propósito do Homem-Aranha, mas de uma versão diferente. Ele não é o predestinado. Hoje em dia, com essa porcaria de evento canônico, meio que tá quebrando essa vibe dele poder ser qualquer um. Mas a essência do Homem-Aranha é que ele é um cara comum. Quando Sim. temos um protagonista que é predestinado a ser algo grande, Oi? isso pode se tornar muito perigoso. Não, ele não é predestinado a ser algo grande. O Superman nunca foi predestinado a ser algo grande na história do Zack Snyder, do Christopher Nolan com David Goyer. Porque toda a premissa do início do filme é mostrar que o Superman não é como os outros kryptonianos. Diferente do Jor-El, da mãe dele, a Lara, do Zod, da Faora-Ul, o Superman é o único kryptoniano que tem em si o direito de escolha. O Zod nasceu para ser um soldado e morreu como um soldado. A Faora da mesma forma. O Jor-El nasceu para ser um cientista, morreu como um cientista, viveu e morreu como cientista. A Lara da mesma forma. E assim toda a sociedade kryptoniana. Tanto que o próprio Jor-El fala que a sociedade kryptoniana evoluiu de uma forma que todo cidadão kryptoniano já tinha o seu papel designado bem na hora do nascimento, ou até mesmo antes de nascer. E o Kal-El, o Superman no filme do Homem de Aço, não passou por isso. Ele foi nascido de parto natural, uma coisa que não acontecia há séculos. Então, o Superman, nessa história, nesse filme, assim como também é retratado na série do Superman Lois, ele tem direito de escolha. Ele é o único, literal, único kryptoniano que nasceu com direito de escolha. Porque ele foi o único que nasceu, depois de vários e vários séculos, de parto natural. Ele não é predestinado a isso. Ele escolheu ser isso. Ele escolheu ser esse símbolo. Ele escolheu ser o Superman. Não foi algo imposto. Não foi algo que ele simplesmente já estava incrustado no DNA dele desde sempre. A bondade sempre esteve incrustada. A empatia, a compaixão. Agora, se ele ia ser o Superman ou não, a gente não sabia. Isso é uma decisão dele. Assim como era em 38. Em 38, o Superman é um cara com superpoderes e tudo mais que decide ajudar o povo, decide ajudar as pessoas. Ele toma uma decisão. E o Superman do Henry Cavill, da mesma forma, ele tomou uma decisão. Eu vou ser um herói, eu vou ser um símbolo, eu vou ser uma inspiração. E ele fez. Foi uma decisão, ele não foi predestinado a isso em nenhum momento do filme. E é dito em letras garrafais, em palavras gigantescas. Ele não é predestinado, ele tem o poder de escolha. Perigoso para a história que está sendo escrita, porque meio que pode passar a sensação de que não importa o que ele faça, as decisões que ele tome, no final é ele quem vai matar o vilão final porque é o seu destino. Um exemplo de personagem... Não é do destino dele matar o Zod, mas ele era o único capaz de matar o Zod naquele momento. Até porque a gente ainda não tinha Mulher Maravilha naquela época. Ele era o único que podia deter o Zod. predestinado que é muito bem desenvolvido é o Harry Potter. O Harry nasceu predestinado a ser o herói. Pegue na minha varinha, Harry. Só que ele é tão
tão bem escrito que faz com que, mesmo ele sendo o herói do destino, ele acabe sendo foda, porque as suas decisões durante a história são fodas. O Harry toma decisões boas e ruins. Mas aí as ações do Harry não tem nada a ver com o que ele é predestinado a fazer. Quer dizer, tem a ver, obviamente, né? Porque ele poderia escolher ser um comensal da morte ou coisa do gênero. Eu não sou muito fã de Harry Potter, então posso estar falando bosta. Mas o Harry Potter, a predestinação dele não é se tornar um ícone, se tornar um símbolo, coisa do gênero. É derrotar o Voldemort. No final de tudo, ele vai derrotar o inominável, aquele cujo nome não pode ser dito. E é isso que ele faz. As ações no meio do caminho interferem com outras questões do próprio Harry, né? Agora, que ele vai matar a porra do Voldemort, ele mata. Dito e feito, ele matou. Mas também eu não lembro e também não me importa muito com Harry Potter. Perdão, Potterheads, eu prefiro o Senhor dos Anéis. A todo momento, e ele colhe as consequências das suas decisões boas e decisões ruins. Tal qual o Quando Superman. temos o Superman do Henry Cavill, nós só temos um herói predestinado. O Jor-El quer que Ele ele não é seja predestinado. um grande guia para os seres humanos. O filme pinta ele como Jesus. Mas o Jor-El querer que ele seja um guia para os seres humanos não quer dizer que o Superman vai escolher isso. Eu quero ser rico. Vai cair $1 milhão no meu Pix agora porque eu quero ser rico? Não. Meu pai quer que eu seja, sei lá, pedreiro. Eu quero ser pedreiro? Não. Mas a vontade do meu pai é que eu seja pedreiro. Mas eu posso escolher ser pedreiro ou não. Da mesma forma o Superman. Ele escolheu ser um símbolo. Ele ouviu o pai dele e depois de pensar ele... Ah, não, você é um herói mesmo. É o que eu tenho que fazer, é o certo. É a minha visão do que é certo. E ele foi e agiu conforme a porra da decisão dele. Foi decisão do Superman. Não foi o Jor-El falando que, ah, meu Deus, meu filho, você tem que ser isso aqui, ó. Eu, a IA do seu pai, estou mandando você ser um herói. A IA não tem poder sobre ele. Sim, cara, eu não tô brincando. A todo momento, nós temos referências ligando o personagem do Superman a Jesus. Então não é que isso fica ali no nosso subconsciente ou implícito. Mas ele é mesmo, ele tem... Não necessariamente que ele tenha sido baseado em Jesus Cristo, até porque, como foi dito pelo Jerry Shuster e Joe Siegel, ele foi mais baseado em Moisés, tanto que eles têm essas similaridades. Pessoas ou seres humanos, ou no caso entidades que foram enviadas para uma terra diferente da deles, com um propósito, ou pelo menos com a ideia de que eles servissem como salvadores desse povo. Eles poderiam escolher outra coisa, mas a ideia é de que eles virassem salvadores de um povo, do povo que eles escolheram como seu. A similaridade está aí. E tal qual a história de Jesus da mesma forma. Jesus veio para salvar a gente. Foi enviado para salvar a gente. Ponto. Salvou. Assim como o Superman. No filme. Não, o filme deixa explícito que o Superman é o Jesus do mundo do DCU. Não, ele não é Jesus. Ele tem similaridades com Jesus. Ele tem, obviamente, o arquétipo messiânico e tudo mais, porque ele é mesmo, ele tem esse arquétipo desde os anos 50, 60 da Era de Prata do Superman. Ele tem isso desde muito tempo. Muito tempo. Isso não é de hoje. O Christopher Nolan e o Zack Snyder não tiraram isso da cabeça deles. Isso já acontece, ó, há muito tempo. Isso, mais uma vez, é uma ideia muito boa, já que não tivemos uma abordagem assim antes do Homem de Aço. Quando criança, o Clark salvou um ônibus cheio de crianças de se afundar em um rio. O que ele colheu com isso? Repúdio das pessoas. Alguns pais foram à casa do Clark... Mas, tá, peraí. Deixa ele falar. Seus pais que o moleque era super forte, os garai. O filme meio que pune o protagonista pela sua bondade, mas... Não, o filme não pune ele em nenhum momento pela sua bondade. Tanto que quando chega a mãe do Pete Ross lá na casa dos Kent, ela fala, cara, Jonathan, isso foi um ato divino, isso foi algo incrível. Não sabemos como, mas ele salvou aquelas crianças, ele salvou todo mundo. Foi um ato milagroso, porque na cabeça deles foi realmente um ato milagroso. Eles não sabem que ele é um alienígena super forte, mega incrível. Foi um ato incrível, milagroso. Foi Deus ali agindo pelo Clark. Na cabeça deles foi isso. E ele não tomou represália pelos pais das crianças. Você não vê em nenhum momento do filme os pais da criança puto. Por que tu salvou a porra do meu filho, seu desgraçado? Tu não sabia que eu mesmo que furei o pneu daquele maldito ônibus? Não, pô. Ele não tomou represália pela sua ação de salvar as pessoas. O que ele recebeu foi um puxão de orelha do pai pelo fato de que ele fez isso
e quase se expôs. Ele podia ter sido exposto. Se alguém tivesse gravado ele, tirado uma foto, ou outras pessoas fora, tipo aquele homem que estava na ponte quando tudo aconteceu, tivesse gravado, porque ele estava com o celular na hora, acabou pro Clark Kent. Ele seria pego pelo governo, ou por outros governos de outros países. A família dele provavelmente teria sido raptada e usada, maltratada, porque estamos falando de um alienígena. Um alienígena. Não é porque as pessoas da Terra são maldosas e coisas do gênero, mas tem pessoas poderosas que querem algo poderoso para usar em benefício próprio. E na maioria das vezes, infelizmente, essas pessoas estão em posição de poder. Isso é mostrado até mesmo na HQ mais recente do Superman, né, no volume 6 de Superman Absoluto, onde uma pessoa faz uma denúncia anônima sobre um estrangeiro na casa dos Kent e a Corporação Lazarus vai lá quando a Corporação Lazarus vai lá, chega todo aquele bando de exército e também os pacificadores, eles ameaçam e quase matam a Martha e o Jonathan Kent, fazendo com que o Superman tenha que fugir. É muito visível o que iria acontecer se o Clark, quando criança, tivesse sido descoberto. A família dele podia ter sido morta. Então foi justamente uma puxada de orelha para isso. Porque isso não iria só afetar o Clark, iria afetar um monte de gente. O que é que poderia acontecer com Smallville se descobrissem que Smallville era um centro, ou no caso o epicentro, de talvez uma conglomeração de alienígenas na cabeça pensante de, enfim, político americano? Uma vez relacionando ele a Jesus. Só que o seu mentor, aquele que deveria reforçar na mente do Clark que o que ele fez é o certo a se fazer, porque é certo, vai dizer o contrário. Jonathan Kent, o fucking pai do Clark Kent, Sim. literalmente fala que seria melhor o Clark deixar as crianças morrerem a salvá-las. Não, mentindo. Você está simplesmente mentindo e usando de mau caratismo. A cena literalmente é o Jonathan falando talvez. E o que eu devia fazer? Deixar eles morrerem? Talvez. Tem mais em jogo do que as nossas vidas ou das pessoas à nossa volta. Se o Jonathan tivesse ficado calado nessa cena, teria o mesmo peso. Porque é um pai não sabendo o que responder. É um pai preocupado com o filho. Porra, se descobrem que meu filho é um ET, vão tirar meu filho de mim. Eu não quero que tirem meu filho de mim. Tanto que isso é mostrado até mesmo na HQ do Legado das Estrelas, quando o Superman tá entrando mais, quando o Clark tá entrando mais nesse negócio de ser o Superman, de agir como um herói, ele fica puto com a nave kryptoniana que trouxe o Clark pra Terra e, tipo, começa a querer quebrar ela, porque ele não quer perder o filho dele. Assim como no filme, ele não quer perder o filho dele, porque ele sabe o que pode acontecer. Ele sabe que tem pessoas que fariam de tudo pra ter o Clark, pra usar do Clark. Ele fica preocupado. Isso é lógico, isso é simplesmente lógico. Você pensa 2 minutos, você chega nessa conclusão. Eu não sei o que dizer sobre isso. O Clark, ele é um personagem overpower, super forte, Sim. super rápido. Super rápido. E é impedido de salvar o seu pai, pra não revelar a identidade pro mundo. Sim. Detalhe, esse seu próprio pai impediu isso. Sim. Eu não vou entrar no mérito aqui de que o Superman pode salvar alguém de um furacão. Mas aí você está fazendo uma suposição na sua cabeça. Assim como tem versões do herói, por exemplo, tem uma história do Superman, As Quatro Estações, onde ele salva o pai dele e algumas outras pessoas de um tornado. Existem versões, quando ele está mais jovem, que ele não consegue fazer isso, porque ele não tem velocidade suficiente, ou que ele não tem velocidade o suficiente para fazer isso sem ser visto. Assim como, por exemplo, na saga do Homem de Aço do John Barney, onde ele salva um avião, ele não tem velocidade para salvar o avião e ir embora, e todas as pessoas começam a cercar ele, ir atrás dele, querer um pedaço dele. Se o Superman, eu tenho plena consciência de que o Superman provavelmente conseguiria salvar o pai dele nessa cena, mas se ele salvasse o pai dele, isso iria acarretar em outros vários problemas. Ali tinha um monte de pessoa, todo mundo ia começar a comentar, fofoca pra ali, fofoca pra lá, vai capá, kkk. A velhinha da loja da esquina começa a comentar com a outra, que vai pra outra, que vai pra outra, chega no governo, pô, levam Clark. O maior problema dessa cena pra mim, além do fato de que podia ter sido feito de outras diversas maneiras, se ele tivesse morrido do coração, teria sido morrido do ataque do coração, teria sido muito melhor. Mas o que eu acho que deu mais problema e mais pano pro pessoal reclamar dessa cena, como o cara tá reclamando, que nessa cena já é o Henry Cavill
ainda como Clark Kent. Digamos que ele deve estar por volta dos seus 20, quase 20 anos. Ele ainda parece estar muito velho, parece que ele já tem talvez pelo menos um pouco de experiência. Se eles tivessem colocado nessa cena o pré-adolescente Clark Kent, teria sido muito mais crível, porque ele ainda é jovem, ele não tem controle dos poderes. E eu tenho que ressaltar um fato: esse Superman só aprendeu a voar com 30 e poucos anos. A maioria das versões de Superman aprende a voar com 10, 15, até mesmo antes disso. Ele já é mais fraco, ele está ainda aprendendo. Ele demorou só 30 e poucos anos para aprender a voar. Ele não é todo poderoso, incrível, maravilhoso, como ele já é, por exemplo, no Liga da Justiça do Zack Snyder. Não é. Ele tá aprendendo ainda. Ele não se puxou a todos os seus limites para saber até onde ele consegue ir, o que ele consegue fazer ou deixar de fazer. É explicável. Essa cena é boa? Não. Eu não estou defendendo a cena em si, eu estou dando contexto do porquê essa cena faz sentido mesmo sendo ruim. Em um piscar de olhos, mas comece a perceber o como o Superman não toma as decisões na sua vida. E isso se Mas você acabou de falar que ele tomou uma ação, uma decisão na sua vida que foi salvar o caminhão cheio de crianças, o ônibus cheio de crianças e tomou uma represália por conta disso, e agora você tá dizendo que ele não toma decisões. Tu se decide. Ou ele toma decisão, ou ele não toma nenhuma decisão. Ou você troca o argumento, porque isso aí foi falho, isso daí pra mim foi burrice. Um momento você tá falando, ó, ele tomou a decisão de salvar as crianças. Algo que o pai dele, na cena até mesmo, já tinha conversado com ele, falado, que ele tinha que tomar mais cuidado com essas coisas, porque ele não pode se revelar pro mundo ainda, o mundo não tá pronto. Assim, seu argumento foi bem chulo, pra não falar burro. se Eu já usado falei, de né? forma inteligente, poderia dar muito bom. A morte do Jonathan Kent poderia trazer um ensinamento importante pro Clark. Quando ele tomou a decisão certa, ele foi repudiado por isso. Quando ele deixou de tomar uma decisão, quando outra pessoa tomou decisão por ele, ele também foi punido. Só que agora com a perda de alguém querido, uma punição Mas ele maior. também teve um ensinamento sobre isso, que é que ele não pode salvar todo mundo. Mesmo sendo diferente do que a gente teve com Christopher Reeve, quando o pai dele morre do coração e ele percebe que mesmo ele sendo todo poderoso, ele não tem como impedir que aquilo acontecesse. Aqui é a mesma coisa. Talvez ele até pudesse, mas isso acarretaria em outras várias consequências. Consequências até muito piores. Talvez ele perdesse não só o pai, mas perdesse a mãe, perdesse a vida dele, perdesse a porra de toda a cidade em que ele vive. Entendeu? Podemos relacionar isso a Jesus, olha só. Ele fazer o bem vai fazer com que ele seja escorraçado, mas o Clark, depois desse ensinamento, decide que mesmo assim fazer o bem porque é o certo, independente da punição que ele vai sofrer. Até por... Mas é isso que ele faz. Ele literalmente faz isso. Ele faz isso literalmente na cena onde ele tem que se render à Terra, ao planeta Terra, e se entregar ao Zod. Não faça joguinhos comigo, general. Eu vou me render. Mas só se você garantir a liberdade de Lois. Por que você vai se render a Zod? Estou me rendendo à humanidade. Há uma diferença. Obviamente ele fica em dúvida se ele vai fazer isso ou não, porque ele não sabe se o Zod é confiável e se ele tem como confiar na humanidade. O que é normal, o Superman fica em dúvida, tá? Vocês querem um Superman humano e um humano não pode ter dúvida? Porra, é foda. Mas ele escolhe fazer a coisa certa. Ele escolhe fazer o bem, mesmo que ele seja rechaçado por isso. Batman vs Superman é literalmente, mesmo que eu não goste desse filme, é literalmente mostrando isso. O Superman tentando fazer o bem, ajudar as pessoas e tomando represália por conta disso. O governo querendo dar uma de STF, literalmente cercear todas as ações do Superman, pessoas fazendo manifestações contra o Superman e todo o planeta praticamente rejeitando o Superman. E ele continua fazendo o bem. Porque o filme pinta ele como um santo. Mas ele não é um Perfeito. santo e ele É nem isso. foi pintado como um santo. Eles mostram ele como um arquétipo de divindade, como alguém que é um salvador, que tem semelhanças com Jesus, Moisés e figuras divinas, alguém divino, mas ele não é. Em nenhum momento, nem do Homem de Aço, ele se declara como um deus. Em nenhum momento ele se declara como um deus ou se vê como uma divindade. Em nenhum momento. Eu duvido mostrar um momento do filme em que ele se autoproclama divino.
que se deve fazer, mas não pro humano Zequinha. Zack Snyder decide que o outro mentor do Superman também é um maluco, fazendo com que o Jor-El queira que o Clark aprenda a ser humano sem nem mesmo saber o que diabos é um ser humano. Não, cara, eu não tô forçando a barra, isso tá no filme. Jor-El diversas vezes diz que ele não sabe o que caralhas é um ser humano. Mas o Jor-El não precisa saber o que é um ser humano. O Clark precisa saber. O Jor-El já morreu. O Jor-El já foi pro saco, já empacotou, já bateu as botas, já foi ver Jesus Cristo. Ele não precisa aprender o que é um ser humano. O Clark precisa aprender. Tanto que o Clark sabe. Ele viveu 30 anos da vida dele como um ser humano. Alguém com poderes e capacidades além de um humano? Sim. Mas ele passou pelo ensino médio, passou pela provável faculdade. Passou pela faculdade, né, até que ele conseguiu um emprego. Passou pela escola. Ele passou por tudo isso que um ser humano passa. Ele aprendeu o que é ser um ser humano. Ele aprendeu. O Jor-El não precisa aprender isso. Até porque ele não vai salvar a humanidade. O Jor-El não vai salvar ninguém. O Jor-El não vai ser um herói. O Jor-El já morreu. Se é um bicho bom, se é um bicho mau, ele não sabe, mas ele quer que o Kal-El aprenda o que é ser humano e guie a humanidade para salvação. Agora eu te pergunto, e se os seres humanos forem um bando de filho da puta? Mas aí você tá fazendo uma suposição da sua cabeça, meu querido. Aí é uma suposição sua. Aí você que tá colocando na sua cabeça que todo ser humano é podre. Eu não vejo como todo ser humano é podre. Tem seres humanos podres, sim. Mas não todos. E em determinado momento do filme, se eu não me engano, até mesmo no começo, ou quando ele encontra com o Kal-El de novo, ele fala: você pode incorporar as maiores qualidades desse povo. Você pode ser um símbolo, um guia para eles. Ele reconhece que os seres humanos têm qualidades, que eles são bons, que eles têm o poder para ser bom. É o que esse símbolo significa. O símbolo da Casa El significa esperança. E nessa esperança está a crença fundamental no potencial de cada pessoa como uma força para o bem. Tanto que é uma das colocações do próprio Jor-El durante a cena do primeiro voo do Superman. Cena linda, maravilhosa. Melhor cena do Superman nos cinemas, diga-se de passagem. Uma raça maldosa. O Clark aprende sobre ser humano e guia a humanidade pra maldade? Mas aí é uma Olha que suposição. coisa. O pai do Aí não Clark diz que a serve de nada. humanidade é exatamente isso. Não. Na teoria, o Clark deveria guiar a humanidade pro mal. Em nenhum momento o Jonathan fala que a humanidade é podre. Em nenhum momento o Jonathan fala que a humanidade é toda, a humanidade é podre, maldita, desgraçada, seres hediondos de índole falha. Não. Ele fala que existem pessoas que são assim. Não todas, mas existem pessoas que são. O Lex Luthor tá de prova. Ele é uma pessoa horrível, escabrosa, desgraçada. E existem pessoas como a Martha Kent, a mãe dele. Uma mulher incrível, maravilhosa. Muito boa. Sabe por que ele não guia? Porque, mais uma vez, outra pessoa diz pra ele o que ele deve fazer. O Clark, com o seu pai, Jonathan Kent, aprendeu a ser humano, cara. Dá pra ver isso no filme. Sim. Ou seja, o Superman não sabe se ajuda a humanidade contra o Zod. Eu não tô brincando. Literalmente, o Clark vai pra uma igreja pedir conselho de um padre se deveria ou não ajudar a humanidade contra os... Tá mentindo de novo, cara. Tu tá mentindo de novo. Tanto que na cena é literal. O próprio Clark fala: se eu tenho a chance de me entregar à humanidade na esperança de que o Zod poupe todo mundo, não é o certo a se fazer? Mesmo que eu me renda, não há garantia de que ele vá manter a promessa, mas se houver uma chance de que eu possa salvar a Terra me entregando, não é o certo a fazer? Ele literalmente tá em dúvida, porque ele não sabe se a humanidade vai ser salva. Será que se eu me entregar, eu realmente vou estar ajudando a humanidade? Se eu me entregar, eu vou estar condenando a humanidade? Existe a possibilidade do Zod não parar com a invasão e destruir a humanidade. E eu me entregando, posso estar condenando todos eles. Tanto que foi quase isso que aconteceu. O Superman se entregou e aí o Zod, mano, foda-se, eu vou matar todo mundo nesta merda. Por isso ele foi tirar conselhos com o padre. E ai do Superman, nossa, é um crime o Superman tirar conselhos com o padre. Se aconselhar com o padre. Isso nem aconteceu nas HQs, jamais, nunca nem vi. A HQ do Superman pela manhã nem existe, nunca nem vi. Zod, porque segundo ele mesmo, ele não sabe se deve ou não ajudar as pessoas. Sim, cara. Ele não sabe se deve ou não confiar na humanidade. Ele não sabe se a humanidade é de confiança, porque ele não sabe mesmo. Ou você conhece 7, 8 bilhões de pessoas. Eu não conheço. Eu não conheço 7 bilhões de pessoas. Eu confio em algumas.
E são ínfimas, dá pra contar nas minhas 2 mãos. Tanto que tem toda a cena do próprio padre falando: você tem que dar um salto de fé. A confiança vem depois. Às vezes é necessário dar um passo na fé primeiro. A confiança vem depois. Você tem que ter fé. E é o que o Superman tem. Tanto que ele se entrega pra humanidade. Ele deixa ser literalmente algemado pela humanidade, mostrando que ele não é uma ameaça pra eles. Cara, é isso mesmo que você tá ouvindo. O Superman, o fucking Superman, não tem certeza se salvar pessoas da morte é a coisa certa a se fazer. Precisou o Jor-El, aliás, a IA do Jor-El, chegar pra ele e falar: De novo, você tá mentindo, meu irmão. Pelo amor de Cristo, para com isso. Não precisa mentir pra fazer seu ponto, seu argumento. Ou pelo menos traga argumentos. ô seu filho de uma desgramenta, tá vendo lá a Terra sendo destruída? Vai lá salvar ela. E a cena nem é essa. A cena que ele tá falando é a cena quando o Clark dá um soco na nave do Zod e ele mostra, ó, tá vendo ali, ó? Tá vendo ali a Lois? Você pode salvar ela, você pode salvar todos eles. E isso depois do Clark já ter se entregado, já ter se rendido, não só à humanidade quanto ao Zod, na esperança de que o Zod não matasse todo mundo. Então, ele literalmente fez aquilo que você tá falando que ele não sabia que ia fazer, mas ele fez. Então, qual é seu ponto? Seu animal. Aí sim, ele decide ser o Superman. Durante todo o filme de Homem de Aço, vemos os outros tomando decisões pelo protagonista. Não vemos... Mas ninguém toma decisão por ele. Só ele toma decisão. O Jor-El não pode tomar decisão pra ele. O Superman podia ter escolhido: não vou salvar ninguém. Vou salvar só a Lois e tá tudo bem. Pronto. Pra mim tá bom. Vou salvar a Lois e é isso. Mas não. Ele escolhe ser o símbolo. Ele toma essa decisão. Ele toma essa decisão. O Jor-El não tem um mecanismo de controle da mente que força o Superman a fazer tudo o que ele quer. Isso não existe. O protagonista tomando decisões e tendo consequências sobre isso. É um Superman que nem sabe se salvar pessoas é certo ou errado. Mas como você tá falando que ele não sabe se salvar pessoas é certo ou errado, se você mesmo falou que o Superman teve toda a ação de salvar aquelas crianças no ônibus? Como você tá falando que ele não sabe o que é certo e errado, ou que salvar pessoas é certo, quando uma das primeiras cenas do filme é ele salvando o pessoal naquela estação de petróleo, ajudando aquela moça que estava sendo assediada no bar. Diga-se de passagem, ele foi o único que se levantou para ajudar ela num bar que estava cheio de marmanjo, inclusive militar. É mostrado pela própria Lois Lane que a todo momento ele tá ajudando diversas pessoas pelo mundo. Ele não consegue deixar de ajudar as pessoas. O único jeito de você desaparecer é parar de ajudar as pessoas, e eu sinto que isso não é uma opção pra você. Então qual é o seu ponto? Como assim ele não sabe? Naquela situação ele não sabia, porque estamos falando de um contexto planetário. Se ele se entregasse pro Zod, o Zod poderia cumprir com a palavra ou não. Se ele se rendesse ao Zod, o Zod poderia destruir a humanidade e o Superman não teria como fazer nada, porque ele estaria rendido. É só pensar um pouquinho. A dúvida do Superman não era se ele salvasse as pessoas ou não, era se a ação dele iria realmente salvar as pessoas ou condená-las. Bota os neurônios pra pensar, porra. É um personagem sem aprendizado. Ele faz coisas porque os outros dizem pra ele fazer. O cara me pede ajuda pro padre, irmão. Vai ler Superman pelo amanhã, aí tu vai ver como é um crime o Superman pedir ajuda pra um padre. Nossa. E falando sobre essa HQ, o Superman pelo amanhã, é um contexto extremamente parecido. Pra quem não conhece, vou dar um resumo do início da HQ. É uma HQ onde o Superman acaba cometendo um ato extremamente ruim. Na tentativa de salvar as pessoas, ele acaba condenando a vida de 1 milhão de seres humanos, inclusive da Lois Lane, possivelmente matando esses 1 milhão de pessoas. E para tentar remediar esse erro dele, tentar se confortar ou ver qual ação ele vai tomar, se ele vai tentar salvar essas pessoas ou não, se ele vai ter a fé de que essas pessoas ainda podem ser salvas ou não, ele vai até uma igreja em Metrópolis se confessar, literalmente se confessar, para um padre chamado Leone. E ele tem todo um diálogo incrível com esse padre. Ele literalmente se confessando em diversos dias, em diversos momentos com esse padre. Então, tipo, isso não é uma coisa nova. Isso não é de agora, pelo amor de Deus. Nessa hora no filme, o Zod pede pra ele se entregar, senão ele vai matar geral. E o filho da puta vai na igreja perguntar pra um padre se ele deve ou não se entregar pras pessoas não morrerem. Onde é que isso é um bom personagem? Fala pra mim. E aí...
De novo, aquele ponto, ele não estava se perguntando se salvar as pessoas é errado ou não, era se a ação dele ia realmente ajudar as pessoas ou não, porque a ação dele podia ajudar ou condenar, porque a única pessoa capaz de proteger a humanidade era quem? Ele. Se ele se rendesse, quem queria salvar a humanidade? Quem? O Batman? Sem Kryptonita? A Mulher Maravilha que nem se prestou, nem se dignou a aparecer? E temos a famosa cena do Superman matando o Zod. Ai, ai, vamos lá. O filme tá pintando o Superman como um santo. Em nenhum momento como uma pintou ele figura como um santo. divina, pura. Não. Um ser que vai guiar a humanidade pra salvar. Sim, ele vai ser o guia, ele é o guia e nem por isso ele é puro. Tanto que é por isso que ele é um herói humano, porque ele também erra. O Superman imaculado, o Superman inefreavelmente bom, que nunca cometeu um erro, que nunca cometeu um engano, é na Era de Prata. Década de 50, 60. E esse Superman já não tá mais, desde os anos 80, depois da crise nas Infinitas Terras. Agora temos o Superman humano, que comete erros, mas que não deixa de ser esse símbolo de esperança e perseverança e sacrifício. Salvação. Um Deus. O Superman é Jesus. Tu percebe que, assim, só pra comentar, vocês percebem que ele vê o Superman muito mais como Deus do que o filme coloca ele como Deus? O cara a todo momento declara o Superman como se fosse um deus. E ele não é um deus. Ele nem se declara como uma divindade, muito menos como Jesus. Ele tem semelhanças, de novo, porque a criação dele é baseada nessas figuras messiânicas, sim, como Moisés e Jesus. Mas ele não é Deus, ele não é Jesus. Jesus, cara, isso tá no filme, não sou eu dizendo, isso tá no filme. Agora fala pra mim, você consegue imaginar Jesus matando? Deus me perdoe de falar isso, mas Você consegue imaginar Jesus pegando chicote e batendo nas pessoas? Você consegue? Porque aconteceu. Na Bíblia. Tá literalmente na Bíblia. Você consegue imaginar Jesus pegando chicote e batendo todo mundo? Você consegue fazer isso? Consegue imaginar? consegue, cara, imaginar. E meu Deus, que crime! O Superman matou o Zod. Isso nunca aconteceu nas HQs, tá? Nunca. Nunca o Superman matou o Zod, tá? Ele nunca matou o Zod. E ele nem matou o Apocalipse. O Superman nunca matou, tá? Tá bom? Isso nunca aconteceu. Fique muito bem claro, o Superman nunca matou o Zod, ele nunca matou o Apocalipse e nem voltou a matar, tá? Tá bom? Isso nunca aconteceu. Nas HQs, ó. Isso aqui, ó, eu estou tirando da minha cabeça. Tá Jesus matando. Ou quão absurdo que é isso? Ô, Snyderzetezinha, qual é o quinto mandamento? Qual é? Qual é? Fala pra mim. Não matarás. Não, não, não. O contexto desse mandamento é literalmente para você não assassinar. Até porque tem outras explicações mostrando que você pode matar para se defender, em caso única e exclusivamente de autodefesa. Você não vai deixar um cara tirar a sua vida ou a vida da sua família. Você não vai deixar um cara matar sua família, matar sua esposa, matar sua filha, seu filho. Você vai matar o cara para proteger sua família. Você não vai estar cometendo assassinato, mesmo que você tenha matado alguém. O mandamento é de não assassinarás, você não cometerá assassinato, você não matará alguém pelo bel prazer do assassinato. O Superman não cometeu assassinato. Ele matou para defender uma família. Ou você queria que o Superman deixasse a família ser morta pelo Zod? Você queria que o Superman deixasse, vai, passa o laser aí em todo mundo. Matarás. Aí vai Deus. E de novo, o Superman nem matou nas tão HQs, tá? cara. Não, Errado nunca fez em isso. tantos níveis que dá vontade de enfiar a bolacha na cara de quem diz que o Superman, nesse caso desse filme, tá certo em matar o Zod. Mas ele tá, meu parceiro, pelo amor de Deus, eu queria que ele fizesse o quê? Ai, mas o Superman em tal história mata. Qual é o contexto dessa história? O mesmo contexto, ele não tinha escolha e se ele não agisse, pessoas perderiam a vida. Tal qual acontece na HQ A Morte do Superman e tal qual acontece na HQ onde o Superman literalmente mata o Zod, a Faora-U e o Nan-Ek ou alguém assim, o Quetzal, eu esqueci o nome do terceiro kryptoniano, mas ele mata esses 3 kryptonianos usando kryptonita verde, que naquele universo deles era literalmente fatal, e ele mata eles. Ele literalmente age como júri, juiz e carrasco e mata eles, porque ele não tinha opção. Assim como ele matar o Apocalipse durante a saga da morte do Superman, foi sem opção. Ele não tinha opção. Ou ele matava o Apocalipse, ou o Apocalipse continuaria uma chacina sem fim e destruiria a Terra.
seu animal. Nessa história, o Superman, ele é o guia que levará a humanidade à salvação? Sim. Nessa história, existe um motivo do Superman matar? Sim. Nessa história, o Superman é Jesus? Sabe? Nem nas histórias e muito menos nesse filme, ele não é Jesus. Ele tem semelhanças e o arquétipo messiânico porque foi assim que o personagem foi criado, mas ele não é Jesus. E nem nas HQs, e nem no filme. Mesmo que ele seja pintado dessa forma em diversas HQs. Assim como na HQ, por exemplo, que eu falei do Superman pelo amanhã, ele tem muitas e muitas e muitas semelhanças com imagens de Jesus. Mas ele não é Jesus e ele não é Deus. Assim como nesse filme ele não é Jesus e não é um Deus. Sabe o que seria mais coerente o Superman fazer nessa história de Homem de Aço? Você quer saber? Agora se segura, Snyderzete. Tá bom, que vai. agora você vai arrancar os seus cabelinhos dourados. Depois da meio quilômetro de deboche. Pra sua bochecha não ficar rosada. O mais coerente com tudo que foi apresentado nessa história desse filme seria, olha, Snyderzete, se Bora, segura, o porra. Superman perdoar o Zod. Como é que é? O que o Superman perdoar o Zod ia fazer o Zod parar de matar os outros, porra? Mano, não é possível, bicho. Não, vamos lá. Digamos, suponhamos que o Superman perdoasse o Zod. Zod, eu te perdoo por todos os crimes e assassinatos que você cometeu. O Zod magicamente iria parar de matar as pessoas? Ele iria parar em algum momento de matar os seres humanos? Não. É dito pelo próprio Zod, eu não vou parar, eu vou matar cada um desses humanos, eu vou matar todo mundo, eu vou matar geral, eu vou destruir esse planeta, meu parceiro. Pelo amor de Deus, bicho, não. Por favor, me diz que isso foi no meme. Sim, é isso mesmo que você ouviu, seu merda. O Superman, ele não é Deus. Ele não é Deus, você está pintando ele como um Deus, porra. Puta que pariu. É o Jesus desse filme, não é o ser puro. A porra ele não do é. S não significa esperança. E agora a esperança quer dizer não salvarei. A esperança é eu vou deixar o Zod matar todo mundo, vou deixar o Zod pintar e rodar no planeta Terra, porque a esperança me impede de matar ele. Ah, pelo amor de Cristo, né, mano? Um argumento válido, pelo menos. Um argumento válido, por favor. Então ele deveria perdoar. Olha que ensinamento foda do filme. Aí... Nossa, olha que ensinamento foda. O meu herói perdoou a morte de várias pessoas enquanto deixava o vilão matar várias outras. Que ensinamento foda. Sim, o Superman do Henry Cavill se tornaria o Jesus da Mas ele não é Jesus, meu pai. história. Perdoar é um atributo divino, é a manifestação do amor e misericórdia. Mas não, pro Snyderzete da Bochecha Rosa, o Jesus Superman teve Mas ele não é Jesus. Era o certo. Isso que eu nem entrei. Não é o certo, mas era a única opção. Não existia Kryptonita ainda, ninguém sabia da existência de Kryptonita. Eles não tinham como mandar o Zod de volta para a Zona Fantasma, porque todas as máquinas criadoras da Zona Fantasma tinham sido destruídas. Ninguém sabia que eles poderiam usar da atmosfera de Krypton, ou sabia como era a atmosfera de Krypton, ou usar lâmpadas de sol vermelho para enfraquecer o Zod. Ninguém sabia de nada disso. Que outra opção o Superman tinha? Por favor, me fala. Que outra opção? Prender ele em uma prisão no fundo, mais fundo do subsolo? Não ia impedir ele, porque ele ainda teria carga de sol nas células. Ele é uma bateria que armazena energia solar. Antes dele perder a bateria, ele já conseguiria escapar da porra da prisão. Não tinha Kryptonita ainda, e eles não conseguiriam manter o Zod sedado, porque não tem nada que conseguiria sedar ele. Então, porra, o que mais que o Superman podia fazer? Fazer um discurso no jutsu? No mérito dele levar a destruição pras pessoas na batalha final. O Superman do... Ainda bem que você não trouxe esse ponto, né? Ainda bem que você não trouxe o ponto da destruição, porque, pelo amor de Deus, você tem que refutar a coisa mais estúpida do mundo, como se isso não acontecesse nas HQs, nas animações em nenhum momento, porra, aí é foda também. Fique bem claro, a destruição só virou um problema quando foi o filme do Homem de Aço. As destruições em Vingadores, a destruição no novo trailer de Superman de literalmente vários prédios caindo um em cima do outro, do martelo da Borávia lançando raio laser num prédio, isso daí, zero problema. Aí não tem problema. Mas no Homem de Aço, magicamente virou um problema. Henry Cavill é um personagem raso, um personagem fraco, um personagem ruim. Ele não toma as decisões da sua vida. Ele toma. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Não.
Pelo amor de Deus, eu tô vendo alguém falando sobre o Aang, só pode. Eu tô ouvindo alguém falando sobre o Avatar. Não é possível. Ele não é responsável por nada. Ele não sabe. Ele é responsável. Ele se torna responsável. Cara, literalmente tem Batman vs Superman mostrando como todas as ações dele trazem consequências, seja pra ele ou seja pro mundo. Pelo amor de Deus, cadê argumentos? Cadê? Sabe nem o que é bom e ruim. Ele não Ele sabe, tanto que é mostrado, você mesmo falou no vídeo, na cena onde ele salva as crianças do afogamento lá no ônibus quando acontece o acidente. Então, ele sabe. E ele age conforme o bem, conforme aquilo que é bom. sabe se deve salvar crianças de se afogar. Ele sabe, tanto que ele salvou, ele agiu. Ele nem pensou direito, ele simplesmente, vou salvar. Você está cometendo calúnia e mentindo de novo. Você mesmo, há minutos atrás no seu vídeo, falou que o Superman decidiu salvar as crianças e assim ele o fez. Você está se contradizendo. Ele não sabe se deve se entregar para salvar pessoas da morte, mas matar. Ele sabe que matar é. Matar não é bom, mas era necessário. Matar não é uma coisa boa. Mas ou ele matava o Zod, ou o Zod matava outros infindáveis humanos, várias outras vidas seriam perdidas, e isso seria culpa do Superman. Não só do Zod, mas do Superman, se o Superman permitisse que aquilo continuasse. É o certo a se fazer. Ele é o Superman porque é o seu destino. Não é destino dele. Nunca foi o destino dele. Não tinha destino pra ele. Era uma ação que ele decidiu tomar. Ele decidiu se tornar o Superman. Ponto. Foi uma ação que ele tomou e fez. Eu vou me tornar o Superman. Eu vou me tornar esse herói. Eu vou me tornar esse símbolo. Ponto. Ninguém vai mudar isso. É um personagem predestinado. Ele não é predestinado. Destino selado. É literalmente dito no filme pelo próprio Jor-El que ele não tem um caminho pré-definido. Ele não é como os outros kryptonianos criados pelas matrizes. Ele não tem um caminho, uma função pré-determinada na cabeça dele. O Superman é literalmente livre para escolher. Pelo amor de Deus. Veja o filme de olhos abertos. Independente das suas decisões. O Superman do Henry Cavill em Homem de Aço é um personagem ruim. E todo mundo que entende o... Salvar crianças de afogamento é ruim. Ajudar uma moça que estava sendo assediada é ruim. Salvar homens que estavam quase sendo mortos em um incêndio numa petrolífera é ruim. Sacrificar a única esperança de Krypton de voltar é ruim. Por escolher a humanidade em vez dos kryptonianos, isso é ruim. Decidir se tornar um campeão da humanidade é ruim, porra. Então todos os Superman são ruins, né? Pelo amor de Deus. O mínimo de filme sabe disso. Não, Snyder Zet. O Henry Cavill não vai te comer. O Zack Snyder não vai te comer. Eles nem sabem que você existe. Homem de Aço não é um filme bom como você imagina. Não é um filme bom. É um filme maravilhoso. E o Superman daquele... Obviamente com seus erros, tá? Eu não vou passar pano pros erros que o Homem de Aço tem, porque tem. Assim como eu falei, a cena da morte do Jonathan Kent foi feita de maneira errônea. Filme não é bom. Não importa o que você diga. Agora vai lá nos comentários, vai. Basicamente é isso do vídeo, né? É um vídeo literalmente só cascando uma opinião e você tem todo o direito de ter opinião, tá? Você tem o direito de ter a opinião que você quiser, você pode não gostar desse filme de maneira nenhuma, você pode odiar o Superman do Henry Cavill, é seu direito, completamente seu direito. Mas você dizer que a sua opinião é um fato, falar como se a sua opinião fosse factual e não o que ela é, uma opinião, é burrice, é simplesmente burrice. E além de eu estar dando aqui a minha opinião, obviamente, eu também estou mostrando fatos de como você tá errado. De como factualmente, pelo próprio filme e pelas suas próprias palavras, você tá errado, meu querido. E só para ressaltar, isso aqui não é um ataque ao Lofrata. Eu não tenho nada contra o Lofrata. Eu não conheço ele, não fazia a menor ideia da existência dele até agora. Estou simplesmente rebatendo esses pontos e argumentos dele, que na verdade nem argumentos foram, né? Mas os pontos que ele levantou no vídeo. O meu problema são os pontos e mentiras que foram colocados no vídeo. Esse é meu problema. O Lofrata, pra mim, não tem nenhum problema. Não conheço ele. Desejo tudo de bom pra ele. Tá bom?
Não tenho nada contra a pessoa, meu problema são os pontos e argumentos. Mas o que você achou do vídeo? O que você achou dos meus pontos, da minha argumentação? Você acha que eu tô certo? Você acha que o Lofrata tá certo? Você acha que ele tá errado, que eu tô errado? Você acha que tá todo mundo errado? E me diz aí também nos comentários se o Superman do Henry Cavill é o melhor ou pior Superman que você já viu em toda a sua vida. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com um amigo que gosta de treta aí de Superman. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!